E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício. Vou começar hoje uma série de vídeos aí sobre assuntos que são pertinentes aos grupos ao qual eu pertenço, onde discutimos vários temas como nacionalismo, política, geopolítica, enfim. Mais um filhote aí do canal do Rubão, se é que posso dizer assim, do Geoforça, né? Do canal do Rubem Gonzalez. Acredito eu, o melhor canal de geopolítica hoje no Brasil. E pretendo fazer com que ganhe mais poder, alcance mais pessoas, o que tanto que é difundido pelo Rubão quanto outros canais e com o que eu falo aqui. Inicialmente, acredito que boa parte do pessoal que é do grupo, pessoal, principalmente do Facebook, que é onde eu tenho mais contato com eles, consiga repercutir, consiga entender, criar linhas de raciocínio que nós possamos vir a discutir questões não só do Brasil, mas de relação do Brasil com o mundo. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? E que a gente consiga manter durante um bom tempo esse diálogo. Na verdade, eu já havia feito outros vídeos, não ficaram muito bons, foram ensaios. Esse acredito que também não ficará muito bom. Esse daqui espero que seja a pedra inicial mesmo, né? O primeiro dessa nossa série, dessa minha série, né? Aqui nesse canal é só eu mesmo, só o Maurício. Mas pode ter certeza que pelo menos 20 vídeos para trás aí eu iniciei as conversas, iniciei as transmissões aí, as gravações, na verdade, né? Não faço nenhuma transmissão ao vivo, pelo menos por enquanto. Não sei se vou fazer, não sei se tem o mesmo talento que o Rubão tem, mas enfim, espero seguir em frente com esse projeto. Muita coisa do que eu falo aqui vai de encontro com o que o Rubão também fala. Então, muitos vão pensar e dizer, pô, mas você está falando, repercutindo a mesma coisa que ele, você está até copiando. Em parte, sim, eu não vou mentir que muita coisa do que o Rubão fala e repasso com muito orgulho e gratidão ao que ele tem falado. Eu acho que ele abre os olhos de muita gente, só não abre os olhos das pessoas que ainda estão em uma das duas bolhas polarizadas, né, que temos hoje no Brasil. A mesma merda que fizeram nos Estados Unidos, com democratas e republicanos, fizeram aqui, com ditas esquerdas e direitas, que não é nada disso, nem uma esquerda nem uma direita. São dois lados de uma mesma moeda, os dois lados se vendem para os Estados Unidos, se vendem para as narrativas criadas, se vendem para a invasão cultural norte-americana e se vendem para a nossa mídia golpista, entreguista e que não tem lado. Não pensem vocês que hoje vocês achem que a Rede Globo e a maioria das que estão no mesmo patamar da Globo sempre foram a favor do Lula. Não foram. Antes eles estavam a favor do Bolsonaro, bem no início. Quando eles perceberam que ia ser virada a chave novamente, Bolsonaro ia sair de cena e o Lula ia sair da prisão para entrar no governo, eles novamente viraram a chave e passaram a apoiar o atual presidente Lula, que é esse lixo, que é essa merda, que é essa atrocidade que ele está fazendo no nosso país. E antes que qualquer filho da puta venha me encher o saco aqui e dizer, mas tu votou no Lula, votei sim. Votei nos primeiros mandatos dele, sim. Fui enganado com a maioria de vocês, né? Mas com o tempo consegui enxergar e consegui encontrar pessoas que tiveram a mesma visão, assim como o Rubem Gonzalez, o Rubão, e trabalho arduamente, firmemente para que mais pessoas consigam sair dessa bolha. Não só da bolha lulista, eu me arrependo amargamente de ter votado nesse traste nas primeiras vezes, apesar que nas primeiras vezes ele enganou bem todo mundo, mas depois desde a Dilma para cá, só lixo, só tem repetido lixo. Então, eles são lixo, mas o bolsonarismo também é outro lixo. Nós não temos uma outra opção, a não ser anular o voto. Eu anulo meu voto, eu sou completamente contra. E é isso que nós temos defendido, e é isso que eu vou defender. Bom, para repercutir aqui, o primeiro caso que eu peguei, eu estava até pesquisando aqui na internet, eu estava vendo o veredito da juíza que julgou o caso do menino Henri Borel, né, que foi torturado e assassinado pelo padrasto. E o padrasto dele pegou 43 anos de prisão, se eu não me engano, sendo que a mãe do garoto, que deixava o filho dela, sangue do sangue dela, com esse abusador, ela foi omissa o tempo inteiro. Ela desconfiava, depois ela soube, porque ela foi informada. Isso ocorreu durante muito tempo. E no veredito, o maior absurdo que a juíza disse é que a Monique
era a vítima, porque ela vive numa sociedade patriarcal e misógina. Então veja, o que está sendo julgado aqui? A morte de uma criança de 4 anos, que foi torturada e assassinada, um menino, o que seria mais daqui a alguns anos um homem, ou é a mãe dele que foi omissa? Então veja, tirou o foco da verdadeira vítima, que era a criança, e o foco passou a ser a mãe dele. E hoje, como a gente está também polarizado nessa questão de homem e mulher, de héteros e não héteros, de quem tem a pele branca, de quem não tem a pele branca e de quem tem a pele negra, porque eu digo quem não tem a pele branca, é o meio do caminho, todos nós somos mestiços, dos mais brancos até a pessoa negra. A gente vive num país de mestiços. Pode-se dizer que mais de 90% da nossa população é mestiça, seja de europeu, de índio, de africanos e não só europeu ou português, europeus de outros países também. Então veja, não tem cabimento você querer dividir a sociedade de um país que ele é 100% mestiço. Só que essa polarização está atrapalhando. Essa polarização ridícula, absurda, burra, que vem dos Estados Unidos por conta do Partido Democrata, através da cartilha deles, que é o país que mais propaga no mundo inteiro revolução colorida, queda de governo, através da desestabilização social, cultural e econômica dos países. E é o que estão fazendo aqui agora no Brasil. Veja, eu já vou entrar em outros pontos. Deixa eu retornar rapidamente aqui ao caso do garoto Henri Borel. Então veja, a todo momento se coloca em xeque a questão do homem hétero que não é negro no Brasil. Não basta você ser mestiço e ser descendente. Eu sou descendente de africanos também, além de portugueses e além de índios. Isso é normal. Vai chegar um momento que a gente vai ter que andar com uma paleta de cores no bolso e para cada situação que você passar, você vai puxar aquele leque com 50, 100, 200 cores. Pergunte para um médico especialista em pele. Você vai ter que andar com essa paleta, então, para você provar qual que é a tua cor. Você vai ter que ficar falando exatamente qual que é a tua opção sexual. Cara, eu sou hétero. Outras pessoas são. E tem pessoas que não são hétero. Agora, o que elas fazem, deixam de fazer com relação ao gênero, ao que elas preferem em termos sexuais, é problema delas, é questão delas. Não tem que criar um diferencial por causa disso. Ela tem que ser tratada como qualquer ser humano, qualquer pessoa no mundo inteiro. Mas voltando ao caso do Henri Borel, toda hora eu tô saindo. Me desculpe, mas não tem como. A criança que era vítima ficou em segundo plano e a mãe omissa recebeu perdão, porque ela vive numa sociedade patriarcal. O que é essa sociedade patriarcal que as feministas... Não, minto, feministas não, feminazes. Feminazes é todo esse movimento ridículo, nazista, sionista, que prega a separação, que prega a briga entre os sexos, entre homens e mulheres, mas não é verdade nem briga, quer deixar o homem hétero muito abaixo delas. Os homens têm que ser serviçais, os homens têm que fazer todo o trabalho pesado e tem que ser perfeito. E elas têm que comandar. Vejam, o que elas propagam o tempo inteiro é que se as mulheres estivessem no poder, o mundo não seria o que está hoje. Mas veja, hoje já no mundo moderno, em vários governos comandados por homens, e em alguns outros também comandados por mulheres, tem nesses governos equipes formadas por mulheres. Não são baixos cargos, não são pessoas sem formação, são pessoas que decidem. Nos Estados Unidos e em toda a Europa Ocidental, onde eles surrupiaram, saquearam, assassinaram vários países, criaram guerras, revoluções coloridas, queda de governo, a criação de focos terroristas. Em todos esses governos tinham mulheres. Veja, durante a década de 80 nós tínhamos a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro na Inglaterra. Veja a atuação da Inglaterra no Oriente Médio e na África, o tanto que eles propagaram de atos terroristas, criando grupos terroristas, financiando vários grupos separatistas e criando guerras civis. Quantas mulheres nesses países do Oriente Médio e da África morreram por conta da atuação da Inglaterra? E ainda atua hoje, junto com os Estados Unidos, junto com Israel e outros países da Europa Ocidental. Nos Estados Unidos, veja, Victoria Nuland, Madeleine Albright e tantas outras mulheres que fazem parte de vários cargos de
de definição, de tomada de decisão nos Estados Unidos, e elas fazem toda essa merda no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. Só vê a atual esposa do presidente, que quer atuar em assuntos que não são dela. Então é ridículo, é patético. E aí, a partir do momento que você julga todo e qualquer homem como culpado de tudo que está dando errado, você está julgando então também teu pai, teu filho, teu irmão, teu avô, cara, todos eles são maus. Um comete um ato hediondo, que deve ser preso sim, talvez até morto, na minha opinião. Só que esse ele responde por todos os homens do mundo inteiro. Todos são iguais. E aí, quando você usa esse argumento, qual que é o argumento delas? Das feminazes. Essa praga pega e fala assim, a partir do momento que você é um homem, você já é um agressor em potencial. Então, já é uma previsão, né? Você tem já uma previsão do que ele pode fazer, então você já discrimina antecipadamente. E quando vocês fazem isso, as feminazes e as seguidoras, ou qualquer outra mulher, quando comete qualquer ato de violência, vocês estão certas. Vocês podem ser absolvidas. Igual essa praga, essa desgraçada chamada Monique, que foi absolvida porque ela é a vítima. A cara de pau da juíza falou que ela é a vítima, mas em nenhum momento falou do garoto, ele sendo a vítima. Ele que foi torturado, morreu, passou a duras penas, mas a vítima é a mãe dele. Bom, vamos lá. Seguindo esse princípio aí, eu fiz um levantamento aqui. Isso aqui já é um material que eu já tinha passado para alguns amigos meus, do grupo, de outros grupos que eu já participei também. E o que está em pauta, tem se falado muito agora no atual governo Lula, esse lixo, essa merda que está aí, e não só por ele, como a outra bosta chamada bolsonarismo, né? Todos eles querem dar o rabo pro Donald Trump, todos eles querem oferecer as terras raras, quer dizer, o Lula já deu, né? Já entregou. Alguns meses atrás, acho que talvez até um ano atrás, Fernando Haddad ele já tinha na cartilha de submissão aos Estados Unidos a entrega das terras raras para negociar com os Estados Unidos comercialmente, ter algum tipo de vantagem. A vantagem nunca vem para o Brasil, a vantagem nunca vem para o trabalhador. A vantagem é só para quem está no governo e os seus vassalos, os seus seguidores, quem faz parte daquele antro nojento, seja desse atual governo, seja do que é oposição hoje, mas que também já foi governo. Todos eles querem sentar no colo do presidente dos Estados Unidos, das corporações norte-americanas, as mesmas corporações que estão no mundo inteiro, que ditam tudo sobre alimentação, sobre remédios, sobre as guerras, sobre quem é o agente terrorista, quem é o eixo do mal asiático, oriental, que está oferecendo perigo ao Brasil e ao mundo inteiro. Então vamos lá, vamos falar de terras raras. Na verdade, um pouquinho antes de terras raras, vamos falar um pouquinho de agronegócio, né? Bom, no Brasil, o agronegócio ele movimenta uma parcela muito grande da nossa economia. Podemos dizer que é a maior. Por mais que o pessoal do atual governo, o pessoal o agronegócio seja contra. Apesar dos erros, apesar das fatalidades que existem no agronegócio, quais são esses erros e fatalidades? Nós vendemos a matéria-prima, a gente planta soja e vende a soja. Nada dela é processado aqui, não é feito nenhum tipo de produto derivado, beneficiado para que a gente ganhe mais, lucre mais, dê mais empregos e dê uma renda melhor para o trabalhador. Esse é um grande problema. Claro, você, se por acaso aí do outro lado tem algum de vocês que trabalha com agronegócio, tem que entender o seguinte, quando eu falo isso, eu entendo que o governo tem a grande parcela de não facilitar em termos de tributos, em termos dos impostos cobrados por essas empresas, por treinamento, por pessoal, por tecnologia. A gente sabe que é difícil, mas ainda assim não justifica. Nós sabemos que o agronegócio tem um lobby grande no Congresso, tem seus representantes. Por que não se unem? Por que não entram com ações e solicitam junto ao governo essa derrubada? Eu até acredito dessa grande número de impostos, eu até acredito que já foi feito e tem sido feito, mas aí nós temos também contrapartida do governo, que é irredutível. Não vê o lado do agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande, ou do trabalhador que está ali.
mesmo das terras, das fazendas com maior arrecadação, as grandes empresas, os grandes produtores rurais, eles têm muito mais regalias do que o agricultor pequeno, do que as famílias de agricultores. Esses não têm nada. Esses, aos poucos, eles vão vendendo as suas terras e vão saindo do campo e migram para cidades, pequenas cidades, médias cidades, e por último, em último caso, infelizmente, para as grandes cidades, onde ele é sufocado pela crise pelo qual o país passa. Então, veja, voltando com relação ao agronegócio. Existe uma extensão de terra que vai desde o Pará até o sul da Bahia, sudoeste da Bahia. Essa área é chamada de Matopiba. Por que Matopiba? Porque é iniciais de 4 estados brasileiros: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região ela é considerada uma das regiões com maior favorecimento de plantio no Brasil. Grande abundância em água, né? Clima favorável, muito favorável, então ele é propício para lavouras. Então, tanto empresas nacionais quanto as internacionais, principalmente as de fora, as estrangeiras, já trabalham nessa região, atuam em cima disso e tem um enfoque em cada vez mais arrendar essas terras para elas, entende? Eu vou citar aqui o caso da Mondelez, por exemplo. Eles têm um plano de aquisição de terras onde eles vão assumir essas terras, comprando, né, a baixíssimo custo do produtor rural essas terras, e colocar esse mesmo produtor rural trabalhando para ele. Olha só que legal, né? Você até pouco tempo atrás era dono da tua terra, mas aí você vai passar a ser um CLT, entre aspas, ou mesmo que seja um autônomo, aí, um PJ, mas a que custo, né? Você vai deixar de viver na tua terra como você vivia, plantava e sobrevivia vendendo o que você plantava ali, a sua família, décadas atrás, só que agora você vai ser funcionário, trabalhador de uma dessas empresas. Essa região de Matopiba, ela compreende em torno de 731 quilômetros quadrados, pegando essa faixa do Pará até o sul da Bahia, onde pega esses quatro estados. A extensão dela chega a 1.500 quilômetros de extensão. Então, veja, é muita gente. Só que aí, vocês lembram que agora há pouco eu comentei o caso do menino Henri Borel, né? Sobre essa polarização. Então, nós vamos conseguir linkar uma coisa na outra. A empresa Mondelez, ela tem um projeto maravilhoso, lindo, de inclusão, onde cargos gerenciais, diretorias, né, lideranças de vários setores da empresa nessa região ficarão 100% reservadas para mulheres e para pessoas que se consideram todo aquele alfabeto lá de códigos, né? L, G, B, T, Q, X, Y, então é tudo aquilo ali. Quer dizer, não héteros, né? E além dos não héteros, mulheres e negros. Tem um bloco de cargos de diretoria que serão somente para as mulheres. Homem hétero e que não seja negro não entra, negro ou pardo. Você tem que ser no mínimo pardo, senão você não participa. Então vamos lá. Fazendo uma pesquisa aqui rápida nessa região, veja, são 731 quilômetros quadrados e numa faixa, uma linha, se for traçar uma linha, a extensão disso, 1.500 quilômetros. É uma área maior do que a Alemanha ou do que a França. Fazendo uma pesquisa de todas as mulheres, só mulheres da região que trabalham ali, são 290 mil mulheres que trabalham nas lavouras, que trabalham nas cooperativas, que trabalham tanto nas grandes quanto pequenas lavouras, não só na lida, né, no trabalho braçal, na colheita, mas também que operam máquinas, que dirigem veículos, caminhões, né, trabalham nos armazéns. São os trabalhos operacionais, né, tanto no campo quanto o que seria nas centrais de distribuição, onde é feito todo o armazenamento. Mas veja,
também entram as mulheres que trabalham em cargos administrativos. Em nenhum momento coloquei cargos de liderança ou donas de empresa. Então, seriam os trabalhadores CLT. Então, somando tudo, 290 mil. Em uma pesquisa feita entre IBGE e USP, em torno de 64 mil seriam não héteros. Seriam lá as letras lá do alfabeto lá da inclusão, né, do A a Z lá. Isso tudo, 290 mil mulheres, 64 mil não héteros, de um universo de 1.467.000 trabalhadores. As 290 mil mulheres e os 64 mil não héteros estão incluídos nesses 1.467.000. Desses 1.467.000, pelo menos 1.132.000 pessoas, elas se consideram negros e pardos. Apesar que hoje é uma confusão, né, cara? Eu já vi pessoas muito mais brancas, desbotadas, transparentes do que eu, se autodeclararem negras. Pois o pessoal faz muita confusão, né? Não só a própria pessoa, como quem fica fazendo esses vídeos de polarização. Então vamos lá. Voltando agora na questão da empresa Mondelez. A pergunta que eu faço para vocês. Esses cargos de gerência, liderança, chefia e o caralho a quatro, que a empresa reserva para mulheres e não héteros e negros ou considerados negros e pardos, que não deve passar de, sei lá, não pesquisei, mas enfim, na verdade pesquisei sim, cargos de diretoria aproximadamente 100. Então vamos chutar, vamos arredondar bastante, vamos ser legal com eles, vamos botar que são pelo menos 1.000 cargos. Pega esses 1.000 cargos, são cargos de gerência, de diretoria, altas chefias. O que se pede para um cargo desse para uma empresa internacional? O que é solicitado? O que você precisa ter no seu currículo para você atender a um cargo desse? Nível superior, especialização, no mínimo falar inglês, apesar da gente estar rodeado de países que falam espanhol, mas tudo bem, né? É tendência, né? A pessoa não pode pensar por conta própria, mas eu estou rodeado por vizinhos que falam um outro idioma que não é o inglês e não é o português, é o espanhol. Até pela facilidade, né? Somos todos latinos, mas enfim. Vamos lá, voltar. Inglês, nível superior, especialização e experiência. Agora vem a grande parte. Na região do Pará até a Bahia, qual que é o nível de educação? Qual que é o nível de escolaridade? Qual que é o nível de experiência? Qual que é o nível de pessoas que falam outro idioma, principalmente inglês? Qual que é o nível? Qual que é a porcentagem dessas pessoas? E aí, nessa pergunta, ainda vou assim, vamos tirar todos os homens que são hétero e vamos tirar todos os homens que não se consideram negros e pardos. São mestiços, iguais a mim. Não sou negro, mas também não sou branco. Se eu for lá para Dinamarca ou para Alemanha e disser que eu sou branco, um ariano, eu acho que eu não serei muito bem visto, né, falando isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos tirar todos os homens héteros e que não se consideram negros e pardos. Vocês acham que para um cargo que seja de diretoria da Mondelez, de gerência, de chefia, ou cacete que seja, você acha que será desse meio? Dessas pessoas que vivem nessa faixa? Aí você pode falar, mas você está sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Esse é o Brasil, esse é o nosso país. Num universo de cargos bons, que se pagam bem, aí o que vale é a camaradagem, é o conhecimento, é o QI. Essas vagas, minha gente, vão ser preenchidas por pessoas do sul do país, de pessoas da região sudeste, Rio, São Paulo e Minas. Serão pessoas bem nascidas, são pessoas que têm curso superior, que já viajaram para fora do país, que falam inglês, têm especialização, já trabalharam em grandes empresas. Uma coisa puxa a outra. Networking é o contato, porra. Você acha que vai ser alguém de Matopiba que vai pegar um cargo desse? Então, de novo, cara, é a elite, é o pessoal mais abastado, o pessoal que nasceu bem, que tem dinheiro. E aí, assim, na boa, se a pessoa tem o perfil, ela bate, ok, beleza. Mas olha a volta que eles dão
a bagunça que eles criam nas redes, no país, em tudo, para incluir pessoas que vão representar as mulheres, os negros e os homossexuais do Brasil inteiro. Agora eu te pergunto, para essas pessoas bem-nascidas, que têm dinheiro, né, que têm uma boa vida, vocês acham que realmente eles representam todas as pessoas dessas cidades, dessa região, que não conseguem cumprir com o que eles pedem no currículo para esses cargos? Pelo amor de Deus. Tá todo mundo caindo nessa, tá todo mundo caindo na polarização, tá todo mundo acreditando nisso. O pessoal tá se acabando com toda essa merda de polarização. Então não é só na política, não é só direita e esquerda, é homem e mulher, hétero, não hétero, preto e branco. E aqui nem caberia preto e branco, a gente é mestiço, porra. Vamos lá. Vamos sair um pouquinho da Mondelez, das áreas cultiváveis, vamos entrar aqui de novo, terras raras. Qual que é a grande coincidência, né? Nada bom, podem falar que é a teoria da conspiração, né, também. Bom, mas eu não vou apresentar nenhum gráfico, nenhum vídeo, ninguém falando aqui nesse vídeo, porque eu não tenho condições, é só eu e o meu celular aqui. Quem quiser que vá e pesquise, tire suas conclusões. A internet está aí para isso. Eu fui, pesquisei, perdi algumas horas e estou aqui falando com vocês. Desses quatro estados aqui que eu comentei com você, de Matotiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, 3 estão entre os estados que detêm grande quantidade de terras raras. Na verdade, são os minérios raros, né, que estão ali de baixo. Não sei quantas mil toneladas de minérios ali que a indústria de alta tecnologia necessita. O principal hoje no mundo que tem esses minérios em suas terras é a China. É a que mais tem abundância. Em segundo lugar é o Brasil. Isso porque eu não estou falando da água, ainda tem água. Aquífero Guarani, região do Amazonas, Pantanal e tudo que está ali de baixo. Que as ONGs estão demarcando. ONGs internacionais demarcam, não deixam o Brasil usar, mas que fica ali demarcadinho, né? Para de repente, futuramente, alguma empresa de fora ir lá de administrar melhor do que o Estado brasileiro. Sim, o Estado brasileiro é uma bosta, eu concordo. O Estado atualmente é uma bosta. Por quem está ali administrando, por quem detém as leis, né? Porque tudo é feito em prol da especulação estrangeira, onde meia dúzia desses que estão no poder e dos que estão na oposição também, porque eles querem a vez dele, né? Muda a chave, né? Então eles querem a fatia deles. Então veja, dos 4 estados que eu comentei, 3. Então, Tocantins, Bahia e Pará fazem parte das terras raras. Ali tem muito minério, muita matéria-prima bruta para a fabricação de componentes eletrônicos, aviação, armamento, alta tecnologia. Tudo que você precisa hoje para computadores, redes, da produção específica de componentes que vão em aparelhos de alta tecnologia, são desses minérios que saem. O que é pior é que com esse acordo não, nessa entrega que o Lula fez, que o Flávio Bolsonaro também ia fazer, mas quem está agora na vez é o Lula, né? Essa entrega que ele fez vai ser a mesma coisa das commodities, da matéria-prima alimentar brasileira, do próprio minério de ferro, que a gente vende tudo bruto, do próprio combustível extraído do nosso litoral. Então veja, a gente só vai extrair e mandar bruto para os Estados Unidos, a real, vai chegar lá, eles vão fazer o que tem que fazer, vão processar, vão melhorar, vão beneficiar, vão criar produtos, e tudo que a gente precisar deles a gente vai comprar de volta em dólar e muito mais caro. Nós não temos uma indústria de beneficiamento, mas isso aí já vem acontecendo desde a FHC, a desindustrialização do Brasil. Indústrias fechando, pessoas com alto conhecimento técnico na área industrial, metalúrgica, metalmecânica, os que não se aposentam, os que já teve, né, quem já se aposentou e está bem. Quem estava ainda no setor teve que migrar, teve que mudar de emprego, virou Uber, foi trabalhar na área de logística, e é isso. Esse é o grande problema. Não há incentivo nenhum para a gente seguir em frente. E aí entra um outro detalhe.
Tão cedo isso não vai acontecer com os governos que nós temos. Quando o canalha do Bolsonaro estava no governo, ele deixou o Campos Neto como presidente do Banco Central independente com uma taxa Selic de 10%. O Lula, antes de assumir essa merda, ele falava que com essa taxa não era possível o país crescer, com uma taxa de 10%, mas que ele não podia fazer nada, né? Porque o Campos Neto era a cria do Bolsonaro. Aí o bandido do Lula entrou, saiu o Campos Neto e entrou o Galípolo, indicação de Lula, Haddad, toda aquela corja. Ele aumentou mais 50%, de 10% foi para 15% da taxa Selic. Que país vai conseguir crescer com uma taxa dessa? Qual investimento que vai ter? Seja nacional ou até estrangeiro, desde que siga certas normas, né? Que deveria seguir quando uma empresa de fora vem para cá. Mas quem que vai investir aqui com uma taxa dessas? Quem vai contratar? Quem vai trazer tecnologia? Quem vai ensinar? Os equipamentos muitas vezes vão ter que ser trazidos de fora. A gente pode fazer com o que é feito aqui, podem ser também produzidos aqui, mas muita coisa vem de fora. É grande investimento. Até que ganhe corpo de novo e o Brasil por si só consiga fazer, construir, adaptar, ensinar o trabalhador para que ele possa se beneficiar disso, ganhar mais, melhores salários. Ele não precisa de nível superior. Só o nível técnico, o conhecimento na área, ele consegue. Mas isso não vai acontecer. Se for implementado, veja, esse tipo de tecnologia, se for implementado hoje, agora, nesse momento, não, nós vamos ter um plano aí de expansão, vai ter investimento, a taxa vai cair e nós vamos começar a trabalhar com isso. Não vai ser mês que vem, nem no final desse ano, nem no começo do outro, não vai ser tão cedo para colher os frutos disso, vai demorar. Então a gente está no meio de um tiroteio, e a gente é o cego no meio desse tiroteio, porque é esquerda-direita, produzido ao melhor estilo norte-americano, onde ninguém enxerga que a gente está se fudendo e um bando de idiota levantando uma bandeira de cada lado, para cada lado. Tá, vamos lá. O vídeo já foi bem longo, já deu meia hora de vídeo, não imaginei que seria tão longo assim. Era para ser metade disso, para vocês não enjoarem da minha cara e do que eu tô falando aqui, né? Eu sei que tem gente que vai odiar o que eu tô falando, mas enfim. Banco Master. Foi incluído aí um sigilo de investigação das pessoas que visitaram Daniel Vorcaro no período que ele ficou preso. Isso aí foi imposto pelo Ricardo Lewandowski e depois foi mantido pelo Dias Toffoli. Ambos aparecem, o nome dos dois, nas perícias lá, nas investigações da Polícia Federal. O argumento que o Lewandowski e Dias Toffoli usaram com relação ao sigilo de 100, sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos, a lista de visitas que o Daniel Vorcaro recebeu. Então, é para proteger, a argumentação é para proteger a integridade, né, o nome da pessoa, a sua particularidade, mais ou menos isso. Tem os termos técnicos, mas que se foda, depois você procura lá e veja os termos técnicos, mas é isso daí. Proteger a honra, a integridade do Daniel Vorcaro e das pessoas que foram lá, porque assim, pode ter tido visita íntima, familiares, né, tal. Ninguém foi lá para negociar nada, entendeu? E esse é o STF, essa é a outra ponta que eu queria dizer para vocês. Então, que caga no nosso país. Então, veja, apareceu o nome, só do STF apareceu Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, a esposa dele, e Dias Toffoli. Com certeza deve ter mais, né? Lewandowski e Dias Toffoli, eles queriam sigilo das visitas. O Toffoli até foi além, né? Ele queria sigilo total, mas foi tão na cara, tão deslavado que eles foram obrigados a retirar essa da sigilo total. Mas se eles quiserem manter, também não dá nada, o povo tá cagando, não tá nem aí, principalmente quem é do atual governo, porque você derrubar o STF é derrubar a instituição seríssima que ela é, entendeu? E se você for ver os nomes que estão aqui hoje, do ladinho do Lula, boa parte deles já estavam contra o Lula lá atrás, antes dele ser preso. Alexandre de Moraes era
principalmente é um dos principais atores jurídicos do PSDB, né, junto ali com a cúpula ali, Serra, Écio, e hoje está com Lula, Lewandowski, Gilmar Mendes também já estavam no hall aí dos ministros do STF, quando o Lula foi preso. Que sim, deveria ser preso mesmo, ele mais uma corja que estava com ele. Mas o modo como foi feito errado. Isso aí o Rubão já falou. Então, não tenho vergonha de dizer. Isso é muita coisa que eu estou falando, o Rubão já falou, outras coisas eu pesquisei. O processo da Petrobras, de todo o embrólio que envolve a Petrobras, ele deveria ter sido feito no Rio, Brasília, não cabia Curitiba. Só que todos já sabiam disso. Só que eles precisavam de um juiz com bode expiatório que foi o Moro, aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Então, veja, eles já sabiam que o Lula seria solto, esperaram o momento exato de soltá-lo, os acordos, né? Quando viram que eles precisavam de algo mais além do que o Bolsonaro oferecia, o Lula ia ser o cara da vez. Então, um dia após, né, primeiro passou as eleições, Bolsonaro ganhou, tá, seguiu em frente. O Haddad foi aquele desastre mesmo, graças a Deus, mas voltou agora, né? Toda essa merda tá aí. Mas no momento certo eles soltaram o Lula para disputar as eleições e ganhar. E vai ganhar agora de novo. Com alteração nas urnas ou não. Entende? Então é tudo armado. Como é que, cara, de um dia pro outro, 24 horas depois dele, né? Ele já é solto. Tudo aquilo que disseram sobre o processo da Lava Jato, que foi feito errôneo, tudo que falaram por último, os argumentos que usaram para soltar o Lula, já havia sido falado meses e meses e meses antes. Ele poderia ter sido solto há muito tempo. Eles só esperaram. Tudo tem data. Mas assim, é tudo, não se esquenta a cabeça, que é tudo armado, é tudo, né, arquitetado. Oposição e situação no Brasil são as duas faces da mesma moeda. Essa moeda você coloca ali na maquininha, a ficha que cai, o dinheiro que cai ali, vai tudo um pouquinho pro bolso deles e o resto vai para os Estados Unidos. Os especuladores, para as grandes corporações aí, que detêm participação em tudo. Na área farmacêutica, guerra, alimentos, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, explica muita coisa do que tem acontecido no mundo de 2020 para cá. E é isso, minha gente. Então a gente está perdido. Mas voltando, eu havia falado, né, que o Toffoli e o Lewandowski sigilo total sobre as visitas ao Alvorcaro. O Toffoli queria sigilo total, mas, né, não conseguiu, né, eles precisavam manter né. O Alexandre de Moraes, ele queria sigilo sobre os contratos, porque por acaso encontraram lá a empresa da mulher dele. E fora isso, o Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, ele queria sigilo de tudo também. Mas enfim, muita coisa está sob sigilo, outras coisas não estão. E aí eles ficam fazendo esse, né? Não dá em nada. E é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quase 40 minutos de vídeo, falei pra caramba. Isso aqui acho que era pra ser material para uns 3 vídeos, né? Eu queria fazer uns vídeos curtos. Vamos ver se consigo mandar esse vídeo. Agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado mesmo. Logo vou fazer mais material. Beleza? Valeu!